Olá, meu nome é Marcos Soares, sou professor de Direito Constitucional e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para esse nosso curso de Direito Constitucional que se inicia agora. Direito Constitucional. Nada melhor do que iniciar um curso de Direito Constitucional tentando trazer um conceito do que é o direito constitucional. O conceito que eu vou trazer para vocês é de José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas do nosso país. Ele disse o seguinte: direito constitucional é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais do Estado. É a ciência positiva das constituições. Tem por objeto a constituição política do Estado, cabendo a ele o estudo sistemático das normas que integram a Constituição. Como inicia José Afonso da Silva o seu conceito de Constituição? Ele visualiza o direito constitucional como um ramo do direito público, dentro daquela divisão de direito privado e direito público, em que o direito privado trata do direito civil, do direito comercial e o direito público dos demais ramos do direito, como constitucional, administrativo, tributário. Ele situa o direito constitucional como um ramo do direito público. Quais seriam, então, as funções do direito constitucional? Expor, sistematizar as normas jurídicas. O direito constitucional ele tem uma preocupação com a Constituição. A Constituição é o seu principal objeto. Então, vamos tentar conceituar também Constituição. Mas antes de conceituarmos Constituição, eu gostaria de falar sobre as fontes do direito constitucional. Claro, a principal fonte do direito constitucional são as próprias Constituições. Mas, além disso, nós temos as leis, que podem ser leis complementares, leis ordinárias, leis constitucionais, os atos do Poder Executivo, a jurisprudência dos tribunais, que são as decisões dos tribunais, a forma como eles vêm decidindo. Além disso, o costume e também a doutrina. Todas essas são fontes do direito constitucional. Sendo a Constituição a principal fonte do direito constitucional, vamos mostrar também um conceito do próprio José Afonso da Silva do que é Constituição. José Afonso da Silva diz: Constituição é a lei fundamental de um Estado. Um sistema de normas jurídicas que regula a forma de Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. As Constituições, nós vamos falar daqui a pouco sobre a classificação das Constituições, e dentre elas vamos ver que a Constituição pode ser analítica ou sintética, material ou formal, enfim. A Constituição pode trazer mais ou menos informação, mas, no mínimo, ela deve abordar os temas que nós acabamos de comentar. No mínimo, ela deve trazer a forma de Estado, a forma de governo, deve falar dos direitos fundamentais. A Constituição ela deve falar como se chega ao poder e como se mantém, como se exerce esse poder. São temas centrais, principais de uma Constituição. Classificação das Constituições. Antes de falarmos propriamente dos critérios de classificação, gostaria de deixar claro que não existe uma classificação certa ou uma errada, ou uma melhor do que a outra. Depende de qual é a finalidade. Existem diversas formas de classificação, de critérios de classificação das Constituições. Vou mencionar aqui para vocês apenas aquelas mais pedidas, as principais, que mais caem nas provas de direito. Vamos iniciar quanto à forma. Quanto à forma, as Constituições se classificam em escrita e não escrita. O que seria uma Constituição não escrita? Seria aquela que não tem nenhum texto escrito? Não, não é isso. A Constituição não escrita ela é formada por leis esparsas, ela é formada por costumes e tradições, ela é formada também por jurisprudência dos tribunais. Então, se eu tenho leis que tratam de matéria constitucional, se eu tenho decisões judiciais que tratam de matéria constitucional, costumes, tradições a respeito de matéria constitucional, esse conjunto forma a Constituição daquele Estado. E que tipo de Constituição é essa? É uma Constituição não escrita. Por outro lado, a Constituição escrita, ela é codificada, ela está presente num texto único, assim como é a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Ela não é a Constituição escrita, ela está contida num texto único,
que foi feito por uma Assembleia Constituinte eleita para essa finalidade. Exemplo de Constituição não escrita, nós podemos citar a Constituição inglesa. Um outro critério de classificação das Constituições é quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, as Constituições são classificadas em dogmáticas e históricas. Uma Constituição histórica ela é formada pelo lento evoluir das tradições, com o passar do tempo. Então, a matéria constitucional vai se formando, vai se consolidando e vai sendo criada aquela Constituição. Por outro lado, a Constituição dogmática ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte, escolhida para aquela finalidade, ela foi criada para aquela finalidade. Pode ter sido eleita ou não, mas ela foi criada com a finalidade de elaborar a Constituição. Finalizado essa atividade, depois de pronta a Constituição, essa Assembleia Nacional perde a sua função, ela se extingue, ela cumpriu o seu papel. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição dogmática. Ela reflete os dogmas, os conceitos daquela Assembleia Constituinte, daquela geração. Isso é uma Constituição dogmática. Outro critério de classificação, quanto à origem. Quanto à origem, as Constituições elas podem ser populares, também chamadas de democráticas ou promulgadas, ou outorgadas. Uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta. Exemplo de Constituição outorgada, a Constituição Imperial de 1824. Ela foi imposta. Normalmente ela é imposta por aquele grupo que está no poder, pelo grupo que tem o domínio. Então ele impõe uma Constituição. Por outro lado, a Constituição promulgada, ou popular ou democrática, ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita.